Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Como estruturar um Banking as a Service usando Infratech e RegTech para sair na frente. O nosso primeiro evento em parceria da Arin com a NDM Advogados. Eu sou Beatriz Neiva, Head de Growth e Co-Founder aqui da Arin e vou estar aqui mediando hoje essas três pessoas maravilhosas que vieram aqui para contar um pouco sobre a experiência delas mesmo em Banking as a Service, Infratech e RegTech. Inclusive, esse tema, assim, com esse nome super complexo, é exatamente para mostrar o equilíbrio entre a tecnologia e a regulação. Isso é um tema que vem assim causando muita comoção no mercado, porque não tem como fugir dele. E aí, no bom estilo Arin, a gente resolveu fazer mesmo aqui essa live e trazer para a pauta todos esses temas. Queria agradecer aqui a participação de vocês, começando pela Bianca Pazini, Head de Produtos aqui da Arin, referência em Banking as a Service. Seja bem-vinda. Prazer, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Beni Maganha, também da NDM Advogados, super parceiro nosso aqui, especialista em Direito Aplicado a Fintechs e Regulação Financeira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um ótimo papo hoje. A gente vai trazer bastante insight, bastante caso prático aqui também. Então, acho que vai ser muito valoroso para todo mundo que está assistindo aí, tá? Fiquem até o final. Perfeito, e um convidado mais que especial, Carlos Oliveira, presidente da BFintex, também topou dar uma passada aqui hoje para passar um pouco dessa voz que é tão ativa no mercado, a perspectiva de como as empresas estão se organizando, qual que é a perspectiva de mercado aí para os próximos tempos. Legal, obrigado pelo convite. Puxa, um super prazer aqui, acho que vai ser muito bom. Eu sou diretor executivo da BFintex, tá bom? Ok, diretor executivo, me perdoe, Carlos. E até para começar com você, eu queria que você falasse um pouco no geral mesmo, qual é o momento de BES no Brasil atualmente? A gente acompanhou a CP 108, mas ficou todo mundo aí um pouco na expectativa nesses meses. Conta para nós. Legal. Bom, o mercado de Banking as a Service, ele cresceu muito, fruto aí um pouco da inovação brasileira mesmo, de propiciar esse crescimento do ecossistema e também da regulação que permitiu desenvolver funcionalidades flexíveis e individuais. Então, cresceu bastante e o Banking as a Service acaba cumprindo dois papéis. Um, ajudar entrantes, ou seja, novas soluções, novas fintechs que não precisam ter toda a infraestrutura, como também a conexão com outros mercados, com mercados que cada vez mais querem se conectar com o serviço financeiro. E dado a importância do Banking as a Service e esse crescimento, o Banco Central ficou preocupado de poder regular melhor isto, disciplinar adequadamente para evitar alguns abusos, enfim, colocar todo mundo na mesma raia de competição. Então a 108 veio aí, nós participamos, o mercado todo se posicionou e, como sempre, a gente está otimista de que vai vir uma regulação equilibrada que vai ajudar ainda mais o setor crescer, dando segurança para os players de Banking as a Service saber exatamente como proceder, responsabilidades claras, e para o mercado isso acaba ajudando. Ninguém gosta muito de regulação, mas a verdade é que sem regulação o mercado não consegue crescer com segurança. E é isso que deve acontecer. Perfeito. E a CP, ela de fato conseguiu refletir como as empresas estavam construindo o Banking as a Service. Eu sinto que houve ali uma participação de voz muito interessante, de fato, para o que foi construído. Quem está já mesmo com sistemas de monitoramento, que está abrindo contas digitalmente, já está com a operação ali mais ou menos parecida com a 108, já é uma instituição de pagamento, um IF, coisa do tipo. Inicialmente o mercado se preocupou um pouco porque essa consulta pública foi muito ampla, ela incluiu muita coisa, colocou algumas sugestões de algumas restrições e tal, mas a conversa com o Banco Central é aberta, tem diálogo, eles entenderam melhor como o mercado funciona, então eu também acho que vai ser bem interessante o que deve vir de regulação. Perfeito. E agora perguntando para a Bianca, A gente está falando muito sobre isso do Bacen reconhecer o modelo de negócio, botar as regras no chão. A gente queria entender da sua perspectiva, como é que isso afetou o mercado mesmo, As pessoas elas estão mais conscientes do que é um Banking as a Service, dos riscos, do que de fato é necessário para montar uma operação dessa? Com certeza. Acho que juntando o que você me perguntou e fazendo um link com o que o Carlos acabou de trazer, acho que segurança é uma palavra muito forte, assim, e isso tem tudo a ver com o cliente mais consciente também. Então, acho que no começo nem se entendia direito o que seria o Banking as a Service. Hoje em dia, os clientes entendem muito mais. Então,
se esperava antes ter um aplicativo com cartão. Hoje se fala muito mais e os clientes já chegam com muito mais exigências, e corretíssimo. Muito mais por também já ter, com todo o movimento de fintechnização do Brasil e etc., os clientes estão sim mais inteirados e estão sim mais exigentes com a segurança. Então, os clientes deles estão mais exigentes no sentido de portfólio, então não é mais um aplicativo com cartão, né? É muito mais sobre a gente conseguir embedar, a gente como BES, a gente como parceiro tecnológico e de regulamentação, a gente conseguir fornecer, conseguir proporcionar de uma forma muito mais mastigada e mais simples para esses clientes, uma forma deles conseguirem oferecer um produto mais completo para quem está ali na ponta, porque o cliente final ali também já é muito mais exigente. Não é mais sobre um aplicativo com cartão, mais um aplicativo com cartão, veio aí o Pix, com boleto, pagamento, cash in, cash out, concessão de crédito, enfim, acho que é infinito. E quanto mais completo a gente consegue oferecer para o nosso cliente, mais completo o nosso cliente consegue oferecer para o dele também. E, para ser completo, a gente precisa também se preocupar muito em muitas camadas sobre regulamentação e sobre segurança. Então, perfeito. E aí, nessa mesma linha, Bianca, a gente está falando aqui sobre infraestrutura, sobre regulação, sobre tudo que o cliente precisa ter. E o ROI? Né, aí fazendo assim a minha parte aqui da mesa, porque eu vejo que tem uma complexidade nesse discurso, mas como é que a pessoa que está interessada em monetizar isso, de fato, consegue rentabilizar, né, uma operação de Banking as a Service? Quando a gente pensa no Banking as a Service, talvez alguns players tenham alguns desafios ali em relação a, primeiro, se preocupar com o revenue share, mas acabam descobrindo que é muito mais sobre isso, né? Então, se a gente tem ali parceiros com quem a gente pode confiar, que são muito mais estáveis, que são muito mais escaláveis, isso acaba ditando muito mais uma empresa, um cliente nosso, conseguir chegar ali, né? Conquistar o ROI ali, do que simplesmente eu conseguir fazer uma operação onde ele consiga tirar um revenue share ali. Dando exemplo, então, a gente tem a nossa parceira muito grande ali, a AWS, enfim, quando a gente fala de infraestrutura escalável, sobre nuvem, sobre a melhor tecnologia que a gente pode oferecer ali, isso acaba influenciando muito. E acaba, às vezes, entrando num technique que a gente traduz de uma forma muito mais simples para o nosso cliente, mas que muitas vezes ele não chega, né? Seja o technique tecnológico ou regulatório. Então, a gente conseguir oferecer essa estabilidade, esse ciclo de vida mais reciclável e mais estável mesmo, repetindo, acaba indo muito além do que é o revenue share ali, né? Então muito ajuda legal. Muito a conquistar esse ROI. O longo prazo, né? E você, Benny, tem alguma dica aí para garantir eficiência desde o início aí de uma operação de Banking as a Service? É o que a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né? Hoje, como vocês falaram, o preparo das empresas, né, o planejamento, hoje ele é melhor do que a gente tinha no passado, né? Tem muita gente ainda sonhadora, que vai montar o projeto ali com a ideia, sem muito plano, sem muito preparo, a parte financeira não muito bem estruturada. E apesar de ter toda a parte de tecnologia, né, que a área oferece também, e montando isso de forma bem estruturada, se ele não tiver um planejamento adequado, é difícil você caminhar, né? E aí, no que vocês falaram também na parte de conta, né, antigamente era a conta e o cartão. Hoje em dia, muitas das vezes, só esse produto acaba não se pagando também dentro do todo, né? Então, do portfólio mesmo, ele precisa agregar outros produtos, né? O crédito hoje é uma forma bem importante de ter novas receitas também dentro dessa estrutura, então acaba agregando. E do ponto de vista jurídico, é o básico mesmo que nem todo mundo procura, né? Primeiro, tem a parte de compliance, de estruturas de controle muito bem organizadas, né? Então, desde o onboarding do cliente, controles internos, antifraude, né? Tudo isso também que a gente monta no pacote ali, né? Enfim, tanto tech quanto regulatório, é muito importante. Então, assim, fosse para dar uma dica também já nesse início, né, desse papo nosso para todo mundo, de fato buscar todos esses cuidados desde o início, né, de toda essa preparação, para que, de fato, a operação ela se pague, ela cresça com segurança também. Tanto que a consulta pública que a gente tem agora, ela também teve esse olhar muito de segurança, como vocês falaram, né? Então, ela vai compartilhar, a gente vai falar daqui a pouco, né? Vai compartilhar um pouco de responsabilidade e aí, obviamente, nem qualquer projeto que se pense ou que se estruture de forma, né, não tão muito segura
vai acabar, primeiro, não evoluindo, de fato, para a parte de operação, e se caso avance também, vai gerar muito risco, isso vai acabar não trazendo muitos benefícios, né? Então, acho que esse é o que eu poderia trazer nesse momento aqui de... Só complementando aqui, acho que nisso a regulação também vai ajudar, né? Na medida que surgem vários competidores, né? Montar um Bank as a Service é caro. Se você quer dar segurança, qualidade, assumir os riscos, né, efetivamente. E aí, se você não tem uma regulação, como até então não tem uma regulação clara, você pode ter players com diferentes níveis de qualidade, às vezes não oferecendo a segurança adequada, a um custo mais baixo, porque ele não tem toda essa infraestrutura. Então, a regulação também vai ajudar de alinhar o padrão mínimo esperado e, com isso, os players que realmente, né, conseguem oferecer a condição necessária ao mercado, vão poder competir com preços que, de fato, remunerem aquele investimento. Então, nisso também acho que vai ajudar, vai melhorar bastante. Porque hoje tem uma discrepância muito grande, né? A gente vê muito dessas buscas, né? Tem um que é muito barato, tem um que é muito caro, tem um que é mais ou menos, e aí nisso que o Carlos comentou, né? Assim, acaba de não tendo uma régua mínima ali para que todo mundo, a partir dessa régua, né, esteja estruturado, dá margem para quem não está fazendo correto cobrar muito barato, e para o cliente final também é muito ruim, né? Que ele não tem essa segurança. Então a regulação ela acaba para o mercado como um todo também sendo bem interessante. Para o cliente final, ele vai ter a segurança de que o mínimo ali, que o Banco Central existe, que o regulador existe, esteja sendo cumprido, né? E do outro lado, na verdade, né, da regulação adicionando competitividade também nessa régua, porque se existe ali a prática mínima, quem fizer a mais pode comercializar isso também. Exatamente. Não vai ser mais assim, não, o meu mecanismo é assim, é tipo, não, isso aqui é um serviço a mais que eu tô te dando. Então, quando você fala de um Banking as a Service, por exemplo, numa área da saúde, que tem vários requisitos de negócio que precisam ser atendidos a nível de segurança, inclusive segurança da informação, você pode vender isso. Então, também tem esse aspecto. E eu queria usar isso exatamente para te perguntar, né? A gente trouxe você aqui, Beni, principalmente porque essa dualidade, né? Tipo, como atender o regulatório, manter a margem, ter eficiência, e a gente sente que a perspectiva mudou um pouco, né, depois da CP 108. Eu queria que você comentasse também na sua perspectiva, né, como é que isso tem mudado. Assim, acho que desde o início da consulta pública já vem mudando, né, essa segurança que a gente está comentando aqui é algo que é o básico a partir de agora, e eu acho que um ponto bastante relevante, né, como eu mencionei, é a questão da responsabilidade solidária também. Então, a instituição, ela já olhava, né? Mas agora mais do que nunca entender o cliente, né? O que ele está fazendo, então não fazer um onboarding de alguém que está querendo contratar um base, montar uma estrutura que não esteja preparado para isso, né? Porque ela que é a entidade regulada, ela que o Banco Central tá olhando, e aí para a empresa também que está contratando, né? Todo esse contexto ele acaba estando junto, né? Então acho que essa parte de segurança e a responsabilidade compartilhada também, ela vai ser um divisor de águas assim até em quem está ou não no mercado, né? Então, tem muita até entidade regulada também que não toma o devido cuidado e às vezes coloca empresas de segmentos que, né, não é tão bem visto no mercado, e acaba isso gerando um efeito em cascata ali, porque aí coloca uma empresa e se quem está por trás é uma empresa relevante, acaba automaticamente validando algo, né? Porque é uma empresa grande, então parte do pressuposto que ela está fazendo corretamente. Nem sempre é assim. Então é esse cuidado que é preciso ter, que já precisava ter anteriormente, agora com as mudanças em si é obrigatório, né? Nesse aspecto da solidarização, eu queria até perguntar para o Carlos sobre isso, né? Porque a BFinTechs, ela tem esse aspecto de ter diferentes tipos de empresa, né? Então, existem as empresas que são só de dados, existem as empresas que são IPs, as que são só orquestradoras. E eu queria que você desse um pouco dessa perspectiva de como você sente as pessoas reagindo a essa parte da solidariedade, né? Se você tem visto, de fato, empresas que não necessariamente são de Banking as a Service também olhando para isso, também tentando se adequar aos conformes, né? Como é que tem sido lá no ecossistema? O ecossistema é bem amplo, né? Ele é bem rico, né? Então tem visões assim mais diferentes possíveis, né? Acho que um dos méritos da consulta foi justamente levantar este ponto e deixar mais claro, porque muitos segmentos, muitas vezes, ao prestar um serviço específico, não necessariamente tinha uma clareza do risco que aquilo era envolvido e, portanto,
qual era a responsabilidade que ele tinha que também prever no fornecimento da operação. Então, é muito comum contratos de Banking as a Service que não estão os riscos devidamente clarificados ali, né? Tem Banking as a Service que acha que, como o contratante está aceitando a operação que ele está, né, utilizando e, portanto, o risco é do contratante, que não é verdade necessariamente. É não terceirizável, né? Não é terceirizável, né? Porque se você é autorizado e você está prestando aquele serviço financeiro, as responsabilidades são inerentes ao serviço que você está prestando. Sim. Isso eu acho que a consulta ajudou bastante, e aí o mercado começou a entender melhor os vários tipos de fintechs. Algumas até começaram a rever se deveriam prestar aquele serviço ou não. Sim. Começaram a fazer conta, que tem que botar variável risco na conta, né? Sim. Então, acho que assim, é fruto do amadurecimento do mercado, toda esta evolução, a régua está subindo, e isso, na verdade, é bom, porque aumenta a consciência, então, de como fornecer um serviço mais seguro. Isso é bom para o cliente, é bom para a sociedade como um todo. Perfeito. E a gente tem exemplos, né, no mercado, mundo afora, onde o Banking as a Service transformou a economia, né, principalmente quando você olha aí para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Então, é interessante também separar um pouco esse mercado para a gente ter a mesma prosperidade, para poder botar a mesma responsabilidade nessas empresas que estão se propondo a prestar esse serviço, para lá na frente, as grandes enterprises que aderirem não terem uma ingrata surpresa, não é mesmo? E aí, mais especificamente, Ben, eu queria que você falasse um pouco ali sobre os principais ajustes, né, de contrato que vão estar rolando aí em prestação de serviço de Banking as a Service. Muitas das pessoas que acompanham a gente já são ou clientes da Aren de Banking as a Service ou clientes de concorrentes de Banking as a Service. Então, eu queria que você falasse, assim, brevemente, o que elas precisam estar de olho aí no contrato, né, o que vai mudar. O principal, o Carlos mencionou, com relação à responsabilidade de risco, né? Então, assim, o que a consulta pública traz, a gente precisa refletir isso contratualmente falando, né? Então, deve haver essas cláusulas específicas também sobre responsabilidade e risco. As obrigações de cada um no tocante, principalmente, a segurança da informação e compliance, né? Então, apesar de muitas das vezes o KYC, a partir de antifraude, de validação, de onboarding de cliente, também acaba muitas das vezes ficando para a fornecedora do base, né? Porque ela montou toda a estrutura de tecnologia, tem as APIs, os birôs, então ela acaba fornecendo também esse serviço, mas de certa forma a utilização dele é feito pelo cliente mesmo, né? Pelo contratante do base. Então é preciso que ele tenha responsabilidade sobre isso, que ele cumpra essas obrigações, essa responsabilidade também, e que ele utilize a ferramenta de forma correta, né? Não adianta nada o fornecedor do base ter uma estrutura complexa, uma estrutura robusta, que vá fornecer todas essas necessidades que o regulador traz, se o utilizador ali não manejar corretamente a ferramenta, né? Então essas cláusulas são muito importantes. Perfeito. E sobre usar direito a ferramenta, eu queria puxar um case que a Bianca tem aqui, que também traz um pouco disso, né, de como usar a regulação para a inovação. Você mencionou o KYC, né? Eu queria que a Bianca trouxesse um pouco do que a gente fez aqui na Aren, né, para dar uma inovada nesse fluxo. A gente teve um projeto aqui, tem, que continua sempre. Tá online. Que eu adoro muito, que é para a gente atacar uma dor muito forte que existe hoje no mercado, que é justamente tentar reduzir o tempo ali da esteira da mesa de compliance, né, de KYC. É um projeto que a gente usa IA para fazer análise de firmas e poderes. Então, hoje, nossa esteira é 90% automatizada, então a gente tem uma ferramenta de KYC bem otimizada e bem robusta aqui, que a gente consegue definir triggers diferentes ali para depender desse score. Nesse caso, eu levo para rejeitada direto, não preciso nem passar pela mesa. Ou aprovada direto, não preciso nem passar pela mesa. Ou derivo para a mesa. Então, a gente já tinha, sem IA, uma esteira bem otimizada, enxuta, que a gente consegue ter. Mas com IA, tem uma parte que inevitavelmente caía sempre para a mesa, né? Então, principalmente quando a gente fala de SAs ali, a gente tem muitos critériozinhos ali da estrutura contratual que a gente precisa olhar de firmas e poderes, que ainda dependia muito de pessoas, né? Então, com a AI, a gente
trouxe para atacar justamente essa parte, para deixar ainda mais automatizada essa parte que era um pouco difícil de fugir. E com isso a gente acelerou, né? A gente deixou 90% mais rápido a nossa esteira. Exato. Então, é um projeto que... E esse é o exemplo perfeito, né? Porque, assim, sem a regulação, não existiria nem padrão para ser seguido, para ser ensinado para AI, não existiria nem a base para estar correto ou errado, né? E aí isso vai até documentoscopia, por exemplo. Se a gente não tem as regras bem delimitadas, a gente também vai ter uma limitação ali para o desenvolvimento de inovação quando a gente fala de AI também. E essa questão de automação, de uso de IA, todo esse contexto, né, que vocês trouxeram, é importante até para o que a gente falou do planejamento ali, da parte financeira também, porque de repente a empresa que está contratando base, ele não tem uma equipe robusta, não tem um número de pessoas adequado para poder fazer esse manejo, né? E aí a automação, toda essa parte que vocês trouxeram, né? Que, sei lá, uma mão na roda da empresa, né? Acaba otimizando bastante. Então ele não precisa de fato ter uma estrutura interna, né, ultra complexa, muitas pessoas para poder utilizar isso, que acaba facilitando a criação das contas, facilitando a abertura, o onboard, ou a recusa, né, obviamente. Diminuindo bastante a fricção, né? Exatamente. Então, para ele é muito benéfico, né? Uhum. Bom, vocês introduziram agora o nosso próximo tema perfeitamente, né? E eu acho que eu tô curiosa, inclusive, para ver um pouco das opiniões de vocês. Obviamente, a gente está aqui falando dos cases de sucesso, né? Tipo, nossa, que bacana combinar Banking as a Service com regulação, mas isso não é necessariamente tão fácil, né, quanto a gente está falando aqui agora. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né, da perspectiva de cada um dos três mesmo, né? O que é necessário para criar uma cultura onde, de fato, a regulação e a tecnologia sejam amigas, né? A gente trabalha muito esse tema aqui. Tem a nosso podcast, que é o TechFin News. Quem quiser continuar nesse debate de tecnologia e regulação, tem muitos episódios lá. Mas eu queria mesmo escutar de vocês, né? O que é essencial para ter inovação regulada? Perfeito, Bia. Acho que eu vou pegar um gancho do que você trouxe, né? Então, o primeiro passo ali, a gente colocar na cabeça, né, pessoas de produto, pessoas de negócio, que o time de regulatório são seus amigos, eles não são seus inimigos. Então, basta você pensar de forma estratégica e pensar em soluções. Então, esse caso que eu trouxe de IA, de KYC, é justamente isso, né? A gente fazendo do limão a limonada e trazendo muita tecnologia para ali necessidades regulatórias. Então, a gente como IP, a gente precisa se preocupar com isso. Nosso cliente, na verdade, é nosso cliente. Então, a gente é responsável pelas contas que a gente tem ali, todas as contas sendo abertas. Então, isso é algo que a gente tem como cultural na área e acaba refletindo desde a criação do produto. Então, a gente constrói produtos aqui com compliance by design, né, que é basicamente... Não é nem discutível. Desde o começo, compliance, o time regulatório, produto, a gente inclui riscos, etc. Mas, principalmente ali, trazendo aqui para o foco de regulatório e produto, a gente está muito junto desde o começo, né? Então, a gente consegue, inclusive, trazer ali de algumas coisas que talvez em algumas outras culturas se levaria muito como limitações, a gente transforma em formas de pacotar produtos para que a gente também consiga oferecer melhores produtos com melhor tecnologia para o que talvez seja gargalo para outras pessoas e que a gente, de forma tecnológica e regulatória, consegue facilitar ali para o cliente. Então, esse é um ponto que culturalmente acaba fazendo com que a gente traga produtos ali já pensando em inovação junto com necessidades regulatórias que a gente tem. Mais uma vez, falando da consulta pública, né, que a gente tendo um nivelamento mínimo, é possível pensar e criar outros produtos, trazendo outras oportunidades, que antes não era possível porque estava todo mundo ali brigando na parte de baixo, né? Então, de fato, isso é muito, muito interessante. Do nosso lado, especificamente, né, nosso desafio cultural também para o cliente, né, o cliente NDM, é muito do que vocês falaram de compliance também. Então, meu time de compliance é quase que tentando conscientizar as pessoas de que compliance não é papel e não é burocracia. Essa é a nossa grande luta lá. Então, assim, quando a gente cria as políticas, cria a estrutura, cria a forma de fazer os controles internos, ajuda em todo esse contexto, e o cliente olha e fala, o que eu vou fazer com tudo isso? Né? E para que eu preciso de tudo isso? Sim. É o nosso trabalho mesmo, essa conscientização, né? E de base mesmo. Hoje o regulador ele exige isso, né? Não só de vocês regulados, mas também como a gente está falando aqui. Então
é preciso, né, culturalmente falando, que as pessoas, todo mundo que está vendo a gente aqui, né, entenda que é muito importante, né, essa parte de compliance é a base de tudo, assim, do que a gente tem de mercado financeiro e de pagamento. Então é muito importante. É o início, né? Não né? tem como ter o resto da operação bancária sem o compliance. Não existe isso. Então entendam, como foi falado, né, compliance, o regulador, ele é amigo, ele está do seu lado, ele não está ali para te trazer burocracia Vamos desnecessária. fazer as pazes, né? gente, com Exatamente. compliance, por favor. Acho que, de fato, né, assim como a tecnologia hoje tem que pensar no negócio, né, e não no código, né, a mesma coisa compliance, jurídico, etc. Né, então todos têm que estar em torno do negócio. Mas quando você pensa na regulação como algo que te ajuda a operar com segurança, né, ou seja, ele, por mais caro que seja seguir a regulação, é muito mais caro não seguir. Sim. Né? Porque ele é a base inicial para te proteger, para você fazer negócio com segurança, em cima do qual, como foi dito, né, você pode, de fato, desenvolver bastante coisa. Né? Então, acho que esse é o princípio, né, que tem que nortear qualquer discussão. Né? Então, a partir da regulação, o que me possibilita realizar, porque senão você está entrando numa zona cinzenta que é muito pior. Né? Então, acho que o mercado está amadurecendo, pelo menos os bons players, né, aqueles que estão crescendo, estão conseguindo gerar proposta de valor, eu acho que cada vez mais entendem isso muito rápido. E o último aspecto é assim, antigamente tinha um certo mito que você conseguia abrir uma empresa, começar uma startup, não ligando para compliance, não ligando para regulação, porque depois você arrumava, né? Exatamente. Vai crescendo, arruma aqui na mão, não sei o quê, depois você arruma. A velocidade dos negócios hoje não permite mais. Sim. Não dá tempo. Ainda mais numa operação que é basicamente digital. Né? Então não dá mais para ter esse pensamento que lá na frente eu vou me preocupar isso. Tem que realmente começar desde o início, senão você inviabiliza o teu negócio. E quando, só fazendo um gancho, né, nesse ponto, quando a NDM começou lá atrás, 10 anos atrás, atuando muito com startup, né, era exatamente esse o discurso, até da contratação jurídica em geral. Né? A gente tinha muita essa dificuldade na época, porque a gente começa com pouca grana, tem que escalar e o dinheiro que a gente tem vai usar em Vira tecnologia. a última prioridade, né? E acaba sendo a última prioridade. E todo o trabalho que posteriormente era necessário, ou eventuais problemas que aconteciam também, não pagavam eventual contratação lá atrás. Né? Exato. Então, isso a gente falando de empresa tech, né? Que pode ser que o compliance em si, naquele momento ali, não fosse necessário, mas o jurídico em geral. Para a fintech, é o contrário, né? Então, assim, o compliance realmente precisa, desde o início, ter toda essa segurança, não só a tecnologia, né? E aí essa conscientização é muito importante. O primeiro passo, né, é você entender qual é o órgão que vai te regular. Se você é uma fintech, você começa a existir já tendo isso como natureza, né? Não tem como ignorar. Por exemplo, se vai ser a CVM ou o Bacen. Primeiro passo. Ou os dois, né? Ou os Dependendo dois. do serviço. E quando você pensa em oferecer um serviço de BES, principalmente, né? Então, de novo, puxando ali o cliente do meu cliente, né? Então, o que eu faço aqui, eu sou totalmente responsável pela operação do meu cliente. Sim. Então, ele está confiando em mim como parceiro tecnológico, Sim. ou um parceiro ali que vai trazer o expertise, o know-how da regulamentação, né? Então, é muito difícil você construir um BES, ou um BAS, sem pensar nisso. Sem pensar nisso desde o começo, porque não é só a nossa empresa que a gente está colocando ali, né, no risco, a startup em si, mas a operação do nosso cliente, sim. Então, se a gente pensa numa operação responsável desde o início, eu concordo totalmente que isso deve ser inerente ali e cultural desde o início. E trazendo até um pouco, né, para a realidade aqui da Aren, né, para os clientes da Aren, enfim, clientes dos concorrentes. Quais são os nomes, né, que estão lá registrados como sócios da empresa no Bacen? Quem é esse prestador de serviço? Quem é o responsável pela parte de ombudsman lá no Banco Central? Quem são as pessoas que, de fato, estão se responsabilizando por aquela operação? Que esses nomes existem. Caso alguém não saiba, todos esses nomes eles existem, eles são públicos, devem ser públicos. E é importante também fazer essa análise, aí agora não do risco da fintech, né? Agora o risco da quem está tomando o serviço, quem vai ser
tomador de serviço aí, Contratante. de entender as próprias políticas internas e entender o quanto que essa empresa fornecedora de BES, ela é similar, ela tem as políticas internas parecidas, porque no final ela vai ser representante financeira da sua empresa. Lá na frente, daqui a 10 anos, quando isso for ser analisado a nível de histórico, e aí entrando até em alçadas de ESG, por exemplo, isso vai fazer diferença com certeza. Exatamente. E o contratante do BAS ali, quando ele faz análise também das empresas que ele vai buscar, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, acho que no segundo bloco, né, sobre as estruturas em si, né? Hoje, uma IP, uma SCD, ela tendo um mínimo regulatório ali, ela pode fornecer esse serviço de base, né? E aí nem todo mundo está preparado realmente para propiciar esse serviço. Então, ou o regulatório não está 100%, ou a tecnologia não está adequada. E aí essa escolha, né, do contratante, ela é muito importante, bem lembrado desse ponto também, porque acaba sendo divisor de águas para o projeto mesmo, né? Então, eventualmente tem um plano bem legal, tem um capital legal, tem uma estrutura, mas não contrata adequadamente o fornecedor ali, vai acabar não tendo sucesso, né, no final das contas ali. Então, é um ponto bem relevante mesmo. Perfeito. Agora eu acho que a gente já falou bastante de riscos. Acho que a gente pode agora mudar totalmente, né, o viés para apostas de sucesso. Eu queria que, com base, né, em tudo isso que a gente discutiu, de tendência, de CP108, vocês trouxessem as apostas de vocês, né, para o que a gente vai ver nesse mercado de Banking as a Service. Carlos, se quiser começar. Bom, eu acho que, primeiro, o mercado ainda vai crescer bastante, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Cada vez vai ficar mais profissional, né? Cada vez ajudando as outras indústrias, né, a se conectarem, né? Isso não tem a menor dúvida, acho que vai acontecer. Agora, nós temos aqui pelo menos duas tendências claras, né? Primeiro é cada vez mais não ficar só no serviço em si, mas conectar também ao uso de dados, usando inteligência artificial. Isso vai se tornar um diferencial nessa prestação de serviço, né? Então, não basta só processar, né, as transações, mas sim começar a dar um suporte de inteligência para ajudar o próprio negócio ao qual está tomando, né, está contratando o seu serviço. Então, essa conexão com a inteligência artificial vai fazer baixar a eficiência e vai poder propiciar novos tipos de serviços que hoje eu acho que não estão totalmente no radar, né? Bacana. Então, acho que isso vai acontecer. E outra coisa é aquela convergência que caminha para a DLT, né? Então, estamos aí cada vez mais conseguindo utilizar serviços novos, usando blockchain, para poder disruptar alguns serviços que existem hoje, também gerando mais eficiência, tirando os intermediários, enfim, dando uma liquidação mais ágil. Mas, sobretudo, assim, nós estamos conectando tudo, né? A sensação que eu tenho hoje no mercado é um mosaico que as peças vão se encaixando. Sim. É o Pix, Open Finance, com o tal do Drex, com inteligência artificial. Então, quem conseguir dominar isso, eu acho que vai dar um salto muito grande. O Brasil está bem posicionado para o OpenX, né? Tipo, vamos estar numa cadeira interessante quando esse momento vir, com certeza. Exatamente. Sobre a interoperabilidade, né? Então, que você trouxe aí, fala muito sobre o Drex, fala muito sobre o Open Finance. Então, acho que o caminho vai ser guiado bastante em tentar, ao máximo, fazer com que as conexões sejam cada vez menos friccionadas, né? Então, se a gente fala do Open Finance, a gente está falando ali de trazer para o usuário uma experiência ali de, em algum momento, ele nem sentir que ele tem uma conta no banco A, B, C ou D, e você compartilha saldo, você fazer transferências ali, seja automatizadas, seja agendadas, mas com uma fricção muito menor, sem ter que necessariamente ficar tombando, né, de um lugar para o outro. E quando a gente traz ali do Drex que você trouxe, que se baseia, né, numa arquitetura muito parecida com blockchain, a gente está falando sobre segurança também, porque é sobre a gente ter um ecossistema muito mais rastreável, tokenizado e uma moeda digital, enfim, né? A gente conseguir juntar várias coisas como inovações que o Banco Central tem trazido. Então, o Pix por si só é um benchmark global, né? Se a gente for olhar, é um case de inovação do Banco Central. O Drex, eu acredito que vai ser
bem promissor, eu tenho bastante esperanças aí, porque a gente está falando sobre vários tipos de operação financeira ou de garantia, que seja, que hoje em dia requerem muitas etapas de conferência, etc. Né? Então, com smart contracts, isso vai ficar muito mais seamless também. Né? Então, você vender o carro, você fazer uma importação, que hoje tem vários tipos, CIF, FOB, enfim, que requerem isso, conta escrow, existem vários mecanismos hoje em dia que eu acho que o Drex ele vai conseguir ajudar bastante a deixar muito mais com um clique, ao invés de tantas etapas, né? Então você quer dizer, Bianca, que a regulação vai tornar a burocracia menor? Abre aspas. Olha só. Caramba, pega esse coach aí, viu? Pega esse Muito corte. bom, muito bom. E você, Benio, o que você aposta aí para os Agora eu fiquei próximos até sem tempos? fala, né? Todo mundo falou muito bem. Eu acho que assim, uma tendência que a gente vê já há um tempo, eu acho que agora consolidando melhor a regulação vai ser também mais atrativo, empresas maiores de outros segmentos que não nasceram fintechs ou não nasceram no mercado financeiro de pagamento, olhar um pouco mais para isso, né? Então, adicionar dentro da sua estrutura um BaaS para fornecimento de conta para funcionários, antecipação salarial, o próprio crédito consignado. Então, adicionar outros serviços ali que não eram essencialmente a natureza do negócio. Uma conta, principalmente, né? Então, acho que isso é uma tendência e eu acho que os grandes empresários, né, de outros setores não olhavam para isso tanto, acho que principalmente por não ter uma regulação muito clara, né? Então, não confiavam ali, por mais que tivesse uma estrutura por trás confiável, não tendo uma regulação, acho que eles acabavam não olhando com tanto rigor ali. E agora, né, já é uma tendência, a gente tem bastante cliente já que está olhando já para isso, sair um pouco do que era inicialmente o negócio para outros mercados, principalmente eu acho esse, que né? a IA vai ajudar bastante na otimização do fornecimento de serviços financeiros, né? Então, se a gente fala ali, como eu trouxe, né, de onboarding de clientes, então KYC vai estar muito mais otimizado. Se a gente fala ali de fornecimento de crédito, ofertas, trazer ofertas muito mais selecionadas e personalizadas ali para o cliente. A gente pode falar aqui de produtos financeiros, consórcio. Então, eu já trazer uma oferta ali muito mais voltada para o perfil do meu cliente. Suporte, que aí a gente não está falando nem de apenas fintechs, né? Então, empresas em geral, a gente já vê isso acontecendo bastante. Eu vejo... Ali, né? Eu vejo a IA muito integrada, assim, na minha perspectiva de futuro, assim, com certeza. Eu acho que o Open Finance também, ele acaba unindo tudo isso, né? Como vocês falaram, o Open Finance, a parte do ITP, né? Que é o iniciador de transação de pagamento também. Essa não fricção que você comentou do cliente, às vezes, não saber a estrutura que ele está, não ter que ficar migrando de um banco para o outro, ele já fazer isso tudo de forma mais fluida também. Isso é um benefício que o Open Finance está aí, as APIs estão lá também, e alguém, né, precisa explorar isso para poder fornecer um suporte legal. Então, isso também vai ser uma tendência cada vez mais, né? Agora, a sensação que eu tenho, né, sem contradizer nada que foi dito aqui, e o que eu acredito também quando a gente olha para trás, nós estamos falando que tudo isso que nós falamos aqui aconteceu em mais ou menos 10 anos. Né? Há 10 anos atrás, você tinha que abrir conta presencial, a regulação foi em 2016, não existia SCD, né? Ou seja, quase tudo que a gente está falando aqui hoje, né, fintechs e tal, foi feito em pouco mais de 10 anos. Então, a norma da SCD de 2018, né? De 2018, a SCD 2018, né? A IP que foi um pouquinho antes, né? Foi 2014, por aí, né? Então, assim, e além disso, nós estamos, na verdade, acelerando, né? Nós estamos cada vez mais ágeis e tal. Então, fica, na verdade, impossível saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, né? 10 anos, a gente tem uma visão, tem algumas tendências claras, mas eu acho que temos um futuro aí bastante inovador, bastante importante de transformação ainda por vir. Tem que ser muito eu acho que o Banco Central ele tem um papel muito positivo assim nessas últimas mudanças, né? Nessa abertura. Antes algo que era muito restrito, muito engessado, acabou abrindo o mercado também. Então eu acho que o Banco Central ele tem um papel muito importante nesse, não só controlar e dar essa segurança em geral, mas também de olhar e falar, olha, pessoal, outras empresas também podem chegar, o mercado está aberto, vamos trazer outras oportunidades. Isso beneficia o consumidor final, né? Porque antes ficava restrito lá aos grandes, e aí taxas, tudo engessado, e hoje não. É possível
competir, né, e ter um serviço final muito bom também. E se vocês me permitem adicionar uma tendência, você estava falando aí de ampliar o mercado, o modelo de Banking as a Service é especialmente legal para mercado entrante, né? Então, empresas de outros países vindo para o Brasil com complexidade extremamente reduzida. Então, ao invés de você... E aí eu estou falando tanto de empresas financeiras como não financeiras, né? Então, assim, um caso específico, Starbucks, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, jamais traria uma operação de IP para o Brasil. Mas, quem sabe, não contrataria uma empresa de BES, sendo que ele já tem esse modelo de negócio validado lá, já é rentável. Se agora tem as regras, né? Por que não expandir? Então, eu acho que a gente também vai colocar o nome do Brasil mais lá fora. Acho que, como Bianca falou, né, o Pix fez esse trabalho maravilhosamente bem. Estamos em todos os cases de todos os eventos globais, mas, para mim, a tendência é isso cada vez mais se aprofundar. Acho que o Brasil está, de fato, aí, se tornando um grande benchmark global para tudo no mercado financeiro. E essas coisas estão relacionadas, né? O Banking as a Service, ele ajuda a acelerar o crescimento de fintechs e oferta de serviço financeiro para todas as indústrias, de uma maneira eficiente, prática e rápida, né? Antigamente isso era quebrado, tinha fricção, né? Era totalmente desencontrado. Ao acelerar esse ecossistema de serviço financeiro de fintech, ajudou o Pix também, porque se não tivesse esse ecossistema de fintech, o Pix não seria o que ele é. Se dependesse só de grandes bancos, estruturas tradicionais e tal, ele não cresceria na velocidade que cresceu. Ele encontrou aqui uma competição, já uma digitalização bem avançada. Então, isso tudo está muito relacionado e que vai cada vez uma evolução dessa, uma regulação, vai estimulando outras inovações. O poder da correlação, né? Tá finalmente acontecendo, né? Você deve ficar extremamente empolgado com isso, inclusive. E esse case que você trouxe da Starbucks já começou a acontecer aqui no Brasil também, né? Se você olhar ali algumas grandes varejistas ali, se você for olhar o faturamento, alguma delas ali tem uma participação maior em o que elas conseguem trazer com cartão de crédito do que a própria venda ali de roupa, enfim, né? Estão sendo obrigadas a fazer spin-offs, né? Para justificar ali o CNAE. Verdade. E aí, agora a gente vai começar um bloco dedicado a quem está escutando aqui esse webinar ali de fundo, que vão ser, assim, 3 perguntas simples e básicas para quem está considerando, né, entrar nesse universo de Banking as a Service. A primeira é para a Bianca, que é, né, quanto tempo leva, né, para fazer tudo isso que a gente falou, com conformidade, com segurança, atendendo a CP 108, quanto tempo leva para botar uma operação de BES no ar? Perfeito. Desde que a gente começa a integração ali, até o cliente de fato ir para Go Live, né, ir para o ar, poder já tocar essa operação, 3 semanas. Isso considerando que a gente pode ter alguns modelos, né? Então, o que ajuda bastante a gente ter essa velocidade, principalmente porque a gente é API first, então a gente tem ali quase que tomadinhas prontas, né, de forma lúdica, para que o cliente simplesmente se plugue e a gente faça todos os nossos treinamentos até que ele vá de fato para a operação. Mas também para o cliente que não tem o seu próprio front, enfim, queira alguma coisa já mastigada do zero, pronta para ele, a gente também tem interfaces white label, então seja interface web, mobile, aplicativo ali, que pode fazer parte justamente desse pacote, né, do cliente em 3 semanas, sair de começo da implementação para, de fato, estar em produção, já com, seja nas nossas tomadinhas, né, nas APIs, ou seja, já com o aplicativo com sua carinha ali. Maravilha, incrível. E aí, agora para o Beni, né, quais são ou qual é, assim, o erro mais comum que você observa, né, nas empresas que estão tentando entrar aí no mercado de BES? O que você mais pega ali no seu dia a dia? Além de não olhar para o regulatório com a devida importância, né, de não olhar o mercado, enfim, não ter uma pesquisa, uma preparação prévia para isso, é de fato o compliance, ele não ter o mínimo para te proteger com relação ao cliente que você está colocando dentro, né? Por mais que por trás tenha uma instituição regulada, ele precisa também olhar para isso para não dar brecha para que aconteça cometimento de crime, né? Então, desde fraude a lavagem de dinheiro, outros crimes, né? Que muito se fala ali de proteção fiscal, algo nesse sentido, que hoje é muito controverso também, né? Então, assim, ele precisa realmente saber conhecer, né? Não só literalmente falando do KYC, mas conhecer o cliente mesmo de fato ali, para que ele tenha essa segurança. Então, acho que assim, um erro básico é de fato não ter uma estrutura que vá permitir ele conhecer o cliente, né? Então, é o principal, assim, que eu diria. Muito bacana.
E agora para o Carlos, eu acho que é a pergunta que eu mais vi assim em manchete, tá? Que é a seguinte: então quer dizer que agora, para criar um Banking as a Service, eu sou obrigado a ser IP ou IF? Para ser um Banking as a Service e fornecer determinado serviço financeiro, você tem que ser autorizado, né, pelo Banco Central. Então, isso, a consulta pública deixou claro que é isso que vai estar na regulação. Você tem que ser autorizado para aquele serviço específico, né? É óbvio, né? Se você não é autorizado para você mesmo, né, para o seu cliente, você não pode oferecer para terceiros, né? Mas isso não estava, talvez... É óbvio, mas não estava claro, né? Não estava totalmente explícito, né? Então, isso com certeza vai estar muito claro. Enfim, a barra vai subindo, né? A barra está cada vez crescendo mais. E aí é importante para quem quer entrar nesse mercado ou que quer, enfim, ser uma fintech, quer prestar algum serviço ou quer construir a sua operação, contar com a ajuda de parceiros, bons parceiros, né? Então, a BFintech está à disposição, a gente tem mais de 600, quase 700 fintechs lá de todos os tamanhos, então tem um ecossistema que certamente colabora, vários empreendedores que já sofreram, já apanharam, têm experiência. A gente acompanha a regulação, estamos muito próximos do Banco Central, conversamos diretamente, então isso também ajuda no sentido de mostrar a tendência. E, além disso, tem parceiros da própria BFintech, né, como a Arim e tantos outros, que podem também ajudar nessa construção, né, porque cada vez está mais complexo, cada vez a exigência é maior, e aí ter bons parceiros é fundamental para você poder ter uma jornada segura, né, e cada vez mais escalando a sua operação, seguindo a regulação, oferecendo qualidade de serviço. Não dá para você fazer tudo, mas não dá para acompanhar tudo. Você precisa de ajuda. Perfeito. E independente de qual estágio você está, se você já tem uma operação de Banking as a Service, se você está considerando essa possibilidade, aqui nós temos de fato, né, convidados que podem ajudar em qualquer um desses estágios, seja para se tornar um IP, seja para contratar um IP, né, seja para entender melhor o ecossistema, para começar a empreender nesse universo, né? Nós temos aqui todas essas pessoas maravilhosas. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês hoje, foi extremamente enriquecedor. E principalmente para quem se encaixa nisso que eu acabei de falar, eu queria que vocês me falassem, né, onde encontrar cada um de vocês aí pela internet, por favor, né, se vocês puderem falar. Bom, primeiro agradecer vocês aí, eu acho que Obrigada. o papo foi excelente, trouxe bastante insight, bem prático assim, né, sem muito rodeio, né, então a NDM já está há 10 anos atuando com empresas de tecnologia, fintechs em geral, então a gente desde a estruturação inicial ali da empresa até projetos mais avançados a gente apoia também, compliance, tudo isso que a gente mencionou, né. Para achar a gente nas redes sociais, NDM Advogados, NDM Consultoria, a gente está no YouTube, Instagram, LinkedIn, recorrentemente tem bastante conteúdo também, então esse é o primeiro que a gente está fazendo em conjunto aí, de muitos que virão também, então contem com a gente, tá? Agradecer vocês aí, sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Com certeza. Carlos? Bom, também estou super à disposição. Eu sou o CEO da CertDocs, então as plataformas... a CertDocs está em todos os canais, todas as plataformas, podem me achar lá, mas fundamentalmente no LinkedIn eu sou bem ativo. Então, Carlos Augusto de Oliveira, é só entrar lá. Estou me comunicando com todo mundo lá, e dou apoio, né? Eu sou mentor também de startups, de fintechs e tal, investidor anjo, super à disposição, porque eu acredito muito na colaboração como um fator de fato, você aprender, né, e crescer junto, né? Então, estamos aí. Obrigado pelo convite, foi muito legal estar aqui. Que bom. E eu, primeiramente, queria só agradecer. Esse papo aqui, com certeza, foi muito rico. Faz a gente aprender cada vez mais. Como a Arin é muito ativa, de forma geral, também no LinkedIn. Então, vocês podem seguir lá, Arin Tacfin. E eu sou Head de Produtos na Arin. Vocês podem me achar lá como Bianca Pazini, tá? E se precisar no meu e-mail corporativo também, bianca@arin.com.br. Perfeito, muito obrigada, Bianca.
Aí, gente, vamos deixar disponíveis também, né, todos os contatos para vocês também terem acesso. Queria agradecer muito a você que acompanhou o nosso webinar até agora. Se você quer continuar hoje nessa tendência, né, você pode baixar agora o nosso e-book de Pix Automático em parceria com a NDM Advogados também, né? Obviamente já estamos entrando aí no próximo papo, na próxima tendência, mas o material está muito legal. O link vai estar aqui no chat e na descrição para quem estiver vendo depois. E para quem gostou dessa pegada de combinar tecnologia com regulação, sem ser na inimizade, não é mesmo? Por favor, se inscrevam, né, na nossa newsletter TechFin News aqui no LinkedIn. E como a Bianca já falou, Aren TechFin em todas as redes. Podem buscar nós duas lá, que estaremos mais do que disponíveis. Beijão, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Tchauzinho. pessoal.